Então, assim, quando a gente fala sobre autoridade, é algo que você conquista ao longo do tempo. Não é algo que você impõe a ninguém. Fala pessoal, Damaris aqui no comando do nosso episódio de hoje, do nosso podcast Chave Mestra Podcast, um episódio exclusivo para os nossos autores, e eu tenho aqui o privilégio de entrevistar alguém que eu selecionei. Isso mesmo, além de host aqui do podcast, eu faço parte do time que faz a seleção dos nossos autores, e eu tive o privilégio de encontrar essa maravilhosa aí nas redes sociais. E eu vou apresentar, e você vai descobrir por que ela é tão maravilhosa. Uma das autoras do livro Mercado Imobiliário, Segredos para Transformar Sonhos em Conquistas. E hoje nós estamos falando com Graziele Bedruchuk Rodrigues, e ela fala sobre a autoridade no mercado imobiliário. Construa o seu legado. Olha que poderoso! Você está iniciando, você precisa e quer fortalecer a sua marca, o seu branding, aumentar a sua autoridade. Esse episódio é para você. Então, pega papel e caneta e vem com a gente para você conhecer um pouco mais dessa história maravilhosa de superação e também para conhecer o passo a passo aí de como que você pode ter resultados incríveis também no mundo imobiliário. Vamos conosco. Vamos lá. Olá, Grazi! Tudo bem, querida? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Que bom. Você tá feliz? Muito. Chegou bem? Sim, graças a Deus. Chegou o grande dia, né? Sim, chegou. Grazi, eu quero começar agradecendo o seu sim para o livro. Foram várias conversas que nós tivemos, Sim. né? Até o sim final. Então, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho. E obrigada por aceitar aqui esse convite de estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua história, da sua trajetória e também do seu conhecimento. Gratidão mesmo, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, né? Vocês, você em especial que me encontrou, né, entre tantas e tantas pessoas, que eu acho que isso que foi a parte mais legal, assim, né? Que eu falei, nossa, são tantas pessoas e a gente ser escolhido entre, né, tantos profissionais maravilhosos no mercado imobiliário, então eu me sinto lisonjeada com o convite, muito feliz. Ah, que bom. E queria que você começasse já se apresentando. Eu sei um pouquinho de você, mas os nossos ouvintes não sabem quem é a Grazi. Bom, meu nome é Graziele, né? Eu atuo no mercado imobiliário há 18 anos. Comecei bem jovem. Hoje eu moro em Curitiba. Hoje não, né? A vida inteira eu morei em Curitiba. Hoje eu moro em Curitiba, que eu tô em São Paulo. Acho que o fuso deu... Sim, sim. Né? Eu sou de Curitiba, nascida em Curitiba. Trabalhei a vida inteira no mercado imobiliário curitibano. E que mais que eu posso dizer? Já passei por todas as fases, as etapas, desde corretora. Na verdade, eu comecei como secretária numa construtora. Olha aí, ó. A gente vai falar depois um pouquinho. E, né, atuei como corretora, gestora, diretora e hoje eu tô à frente da minha imobiliária. Parabéns, parabéns pela essa conquista. Acredito que não foi fácil chegar onde você está, né? A gente sempre passa por muitos obstáculos, né? Mas eu acho que quando a gente tem fé, acredita, persistente, né? Ser persistente, eu acho que isso é um dos... principalmente para nossa profissão, né? Que é muito altos e baixos, né? A gente sempre brinca que a gente dorme pobre, acorda rico, é uma loucura, né? Então, assim, não tem não é aquele salário fixo que você sabe que tem todos os meses, né? Então, assim, depende só da gente, né? Uhum. Se a gente não fizer por onde, a coisa não vai acontecer. E aí, onde muitos desistem. Já vamos falar sobre um pouco da sua trajetória, mas fala em relação ao livro. Como que foi o seu processo para escrever o capítulo? E como que foi quando eu te abordei, né? O que passou pela sua mente, quais foram os sentimentos e como que foi a escrita? Foi algo bem inesperado, né? Mas eu fiquei muito feliz, como eu falei ali no começo, eu acho que existem tantos profissionais nesse mercado a nível Brasil, mundo, maravilhosos e com histórias incríveis, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, com esse convite. Para mim, escrever esse capítulo foi muito interessante, porque eu tive que reviver toda a minha trajetória,
né? E assim, eu escrevendo, eu chorava, eu dava risada, sozinha, né? Sozinha. Aí o pessoal brincava, ai, joga lá no chat que ele te ajuda. Eu falei, minha história não é chat, a minha história é a minha história, Com né? E eu certeza. falei assim, não. Então, assim, eu demorei mais tempo do que o necessário, acho que talvez para escrever, porque eu ia, pagava. Eu falei, eu acho que isso não é tão interessante. Depois eu voltava, eu falava assim, não, essa. Porque são muitas histórias, né? Ao longo de 18 anos, assim, são muitas histórias, então. E todas são importantes, porque todas fizeram parte do processo, Sim. né? Então, assim, foi muito, muito legal. Eu acredito que veio numa hora, assim, muito especial, porque eu estava realmente passando por várias mudanças na minha vida, principalmente pessoal. Então, assim, aquilo, ler o que eu estava escrevendo e colocar aquilo no papel me fez relembrar o quanto eu sou forte, Uau. né? O quanto, assim, a gente, como ser humano, tem força para conquistar as coisas, né? Desde que a gente se determine, que a gente acredite, acredite e corra atrás, né? Então, assim, foi bem legal. Foi uma experiência maravilhosa. Quando a gente lembra, a gente traz aquele sentimento de novo, né? E eu acredito que passa Um filme. Um filme, exatamente. Nossa, Passa um filme. Como que eu passei por aquilo? Verdade. Nossa. Como que eu sobrevivi àquilo? E hoje poder ver é incrível, né? E é bem isso, esse ganchinho, eu vou pegar que você falou. Como eu passei por isso. Que hoje eu estou à frente, né? Estou iniciando com a minha imobiliária, né? Eu sempre ajudei muitas pessoas, desde imobiliárias, construtoras, e hoje estou à frente do meu negócio. Então, eu falo, gente, se eu conseguir ajudar tantas pessoas, por que não a mim mesma, né? Aí eu falei assim, não, eu acho que eu mereço essa chance, Com né? certeza. E eu, escrevendo, eu falei assim, não, eu sou capaz, com certeza. É isso. Então, foi bem gratificante mesmo. Não, e você falou assim, que são 18 anos, mas 18 anos só de mercado imobiliário. Sim. Então, esse aqui, minha amiga, esse aqui é o primeiro de muitos livros, Ah, tá? amém. Se prepare, porque tem outras histórias aí, Sim. né? O nosso Senhor, ele sempre fala que tem muitas histórias dentro de nós. Sim. E isso só precisava dar o primeiro passo, né? Você teve que reduzir caracteres ou não? Sim. Ah lá! Tá vendo como despertou a escritora dentro de você? A gente começa não sei nem como que eu vou escrever. De repente, eu agora escrevi demais, não sei nem como tirar. É verdade. E daí você reduz, ai meu Deus, e não fica bom. Ai, mas foi legal, a experiência foi ótima. Mas você já tinha pensado isso antes de eu entrar em contato? Nunca. Nunca. Totalmente inesperado. E foi muito interessante, porque assim, há uns meses atrás, eu estava conversando com uma amiga que ela fez parte de um livro, é outro assunto, né? Sim, sim. E a gente estava conversando muito sobre isso, ela estava super empolgada. Eu falei, nossa, amiga, que legal, tal. Eu nunca tinha pensado nessa parte de escrever um livro e tal. Daí passou uns meses, você me procurou. Eu falei, nossa, gente, né? A gente conversando ali, acho que atraiu. Então, foi algo bem legal. Eu costumo falar que eu não acredito em coincidência, né? Tudo é para ser, né? Cristocidência, né? Sim. Ele faz tudo certo e quem não acredita em Deus fala que é o universo, mas de uma forma geral, o que a gente começa a desejar, planejar, colocar ali, a gente vai atraindo para nós, né? Sim, de alguma com forma. E o que você traz aqui no seu livro, no seu capítulo? Por que você escolheu esse tema da autoridade? Autoridade é porque hoje, com a rede social, ela está muito, assim, diversificada, né? Muitos assuntos, eu vejo, assim, muita gente vendendo curso, muita gente fazendo isso. E pessoas que eu falo, gente, mas qual é a história dessa pessoa? Né? Porque às vezes você, na empolgação, vai lá, acaba comprando um curso, tal, achei legal o que ela falou, aquilo entra muito no motivacional das pessoas, né? Mas será que é aquilo mesmo? Entende? Então, assim, quando a gente fala sobre autoridade, é algo que você conquista ao longo do tempo. Não é algo que você impõe a ninguém, né? Você não impõe uma autoridade. Você até, de repente, se você tiver um cargo, enfim, né? Governador do estado. Beleza, é uma autoridade e você acaba, né? Só que quando você constrói uma história dentro igual, né, no meu caso, do mercado imobiliário, é algo que você conquista com o tempo, né? Ao longo desses 18 anos, não é algo... Hoje, eu tenho, assim, portas abertas em muitos lugares, né? Com as maiores construtoras de Curitiba.
E assim, mesmo hoje eu sendo uma imobiliária pequena, né? Começou eu tô começando agora, né? agora, mas assim, eu acesso lugares e portas que muitos não conseguem. E isso é autoridade, mas isso eu conquistei ao longo desse tempo, né? Que não foi nem 1 ou 2 anos, né? Não, Então, assim, é muito... E eu acho que é um assunto que tem muito a ver, assim, sabe? Com a minha vida, com a minha história ali no mercado. Porque eu, né, comecei, como eu te falei, né? Ali como secretária numa construtora. Nem imaginava, nunca vender imóveis. E ali que despertou, né? E foi onde tudo começou. Então, eu acho que tem tudo a ver, O assim. que te chamou a atenção quando você estava ali nesse ambiente, mas em outra função? O que te chamou a atenção? Deixa eu sair daqui desse conforto, dessa segurança como Aham. secretária e deixa eu me arriscar ali como corretora. Como que foi esse insight, esse momento da sua vida? Financeiro. Financeiro. Foi, porque na época eu estava fazendo pós-graduação e eu trabalhava como secretária. Eu era formada em secretariado executivo, eu era secretária dessa construtora e eu comecei a olhar o quanto os corretores ganhavam. E o quanto eu trabalhava, eles trabalhavam, eu cumpria horário, tal, tal, tal. Eu falei, gente, mas isso não tá certo, né? Eu falei assim, a pessoa mal tem segundo grau ali, tá ganhando. Eu falei assim, não, alguma coisa. Daí eu comecei a observar. Só que como eu nunca tinha pensado, a parte de secretária é servir, né? Então, assim, eu falei, tá, mas eu vou servir, só que de uma outra forma. Vão ser meus clientes com a compra da casa nova, né? Então, e isso é maravilhoso. Você poder auxiliar uma família a conquistar o sonho dela. Gente, isso é lindo, né? Então, o que que aconteceu? Eu comecei, mas o que me chamou, primeiro momento, a atenção foi o financeiro. Que eu falei assim, se eles podem, eu também posso, Boa. né? E foi ali que despertou e eu comecei a atuar como corretora. Que incrível. Como você descreveria essa sua trajetória? Secretária, aí você foi passando por tantos cargos. Sim. Então, em 2007 ali, né, eu estava como secretária, depois eu comecei a atuar como corretora. Fiquei, acho que não sei se chegou a dar 2 anos, aí eu já fui convidada para ser gestora, numa imobiliária bem conceituada, né, em Curitiba e tal. Daí eu fiquei ali um tempo, como corretora nessa imobiliária bem conceituada. Daí depois, aí foi o meu primeiro maior desafio. Chegou uma construtora de São Paulo na época e eles estavam montando uma house, uma equipe para vender só os produtos deles. E, assim, eu fui convidada para assumir já essa função de gestora. Na época, eu devia ter uns 24 anos, mais ou menos. Nova. E eu tinha que assumir 16 pessoas. E, assim, pessoas que poderiam ser meus pais, enfim, né? E você já tinha experiência de liderança? Nenhuma. Eu participei num processo seletivo, porque a minha amiga falou assim, vamos lá, essa construtora está vindo de São Paulo, vamos ver qual é. Eu falei, vamos ver qual é. E foi, e muitas pessoas ali passando pelo processo, nossa, muita gente. E dentre todas essas, eu fui selecionada com perfil de liderança. E daí, me convidaram, eu falei, gente, eu nunca fui gestora, eu não sei, eu nunca, né, eu mal administro a minha vida. Mas vamos lá, né? E eu aceitei o desafio e foi um grande desafio, porque a gente tinha um produto para vender, era um produto na planta, era algo novo para Curitiba, não era algo normal, condomínio clube, era tudo muito novo, né? Então, assim, ali foi meu primeiro grande desafio, né? Mas deu certo, graças a Deus. Liderar pessoas, lidar com pessoas realmente não é muito fácil. E você conseguiu vencer. Foi. Nessa jornada, qual outro grande desafio que você consegue lembrar que você passou? Eu acredito que agora, saindo dessa segurança, porque você aprendeu todo o processo, Sim. fazendo pelos outros, e agora está fazendo por você. Eu acredito Sim. que seja um grande desafio também. Também. Você diria que talvez esteja sendo o maior de todos? Não. Não? Não. Eu acho que hoje eu já estou bem preparada para assumir essa posição. Porque, na verdade, eu acho que o meu segundo maior... O primeiro foi ser gestora pela primeira vez com 24 anos. Sim. Aí, o segundo maior desafio foi quando eu fui convidada a ser diretora de uma grande imobiliária de Curitiba, só que da parte administrativa e financeira. Eu era da área comercial. Sim. E eu passei e esse foi realmente um grande desafio.
porque eu brincava, né? Que eu contava, fazia conta no dedo. Ah. A gente brincava lá, o dono da imobiliária, o Diego, ele sempre falava assim, Grazi, aqui é mais abençoado do que bem administrado, a gente brincava, né? Uhum. Mas graças a Deus a empresa, assim, começou com 10 corretores, hoje tem mais de 150, é uma empresa bem conceituada lá em Curitiba. E eu fiz parte de todo esse processo de evolução, né? A gente começou sem funcionários, foi contratando funcionários, recepcionista, financeiro. Hoje é totalmente setorizada a imobiliária. Então, assim, para mim, esse foi o maior de todos. Eu fiz uma faculdade de administração, assim... Na vida real. Na vida real, na vida real. E era algo, assim, que... claro, eu já tinha um pouco da organização da parte de secretária, mas assim, ser diretora financeira administrativa foi assim algo bem desafiador. Tudo bem que facilitou também por ser dentro do mercado imobiliário, então assim, mas por isso que eu falo, hoje, quando eu iniciei com a minha imobiliária, hoje eu estou muito bem preparada, porque eu tive essa escola, né? Foram 7 anos lá na Prime Sorro, então assim, foi uma escola, uma verdadeira escola. Então hoje tenho muito que aprender, Tem. sempre, né? Mas acho que Você não tá começando do zero. não. Pelo Então contrário. hoje eu me sinto mais preparada para isso, né? E quais os diferenciais que você acredita que você tem como profissional, que se destaca aí no mercado? Além, é claro, de ter um livro, porque não é todo mundo, né, que tem esse acesso. Eu acho que, assim, o que eu posso dizer? É difícil a gente falar sobre a Nós gente, mesmos. né? Nós mesmos, assim, eu vou falar sobre... quando você Mas fica pergunta... tranquila, não é arrogância, tá? Não. Não é arrogância. Pode se Mas elogiar. assim, ó, o que eu vejo, assim, que são características, assim, que são minhas, e por isso que até eu escolhi esse tema, né, da autoridade, eu acho que é principalmente você ter integridade, sabe? A pessoa ser sincera. Hoje o mercado imobiliário tem muito jeitinho, sabe? E eu nunca fui assim, eu sou chata, na verdade. Mas a chata do bem, né? Para que as coisas... Eu nunca tive um processo de cliente ao longo desses anos. Eu sempre tentei, assim, ser o mais correta possível. Por mais que as pessoas ficassem chateadas e quisessem me esganar. Mas, assim, comigo não tem jeitinho. Comigo é o que é certo. Então, eu acho que esse se eu posso dizer, assim, o que me faz permanecer tanto tempo... Além, óbvio, né, dessa parte que eu falo assim, ter ética e respeito com as pessoas, integridade, eu acho que é a persistência também, né? Porque eu vejo assim, como eu falei, é um mercado de altos e baixos. Tem momento que, nossa, e a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, eu acho que não só para mim, mas para muitas pessoas que estão há muito tempo no mercado, eu acho que também tem essa questão da própria ali, resiliência, da persistência, de não desistir, de continuar, de se reinventar. Eu acho que é isso, assim, até é uma coisa assim que eu vejo, né? A gente fala sobre o mercado imobiliário, ele está em alto crescimento, mudança a todo momento. Hoje tem muito essa questão de Instagram. Eu sou uma pessoa que eu estou me reinventando, porque eu nunca gostei de rede social aberta, eu nunca gostei de falar da minha vida, das pessoas. Então, assim, essa questão de eu falar, Tem que aparecer. de aparecer, o pessoal fala, Grazi, mas você quase não divulga do teu livro. Eu tenho ainda, estou mudando, mas eu preciso mudar, porque senão eu vou ficar para trás, né? Então, eu vejo, assim, a gente tem que se reinventar. E é isso, o mercado imobiliário não é para amador. São para os fortes, porque eu vou te falar, viu? Um desafio atrás do outro. É muita coisa. Você que está entrando agora no mercado imobiliário já vai pegando essas sacadas, essas dicas. Uma delas, não sei fazer vídeo, não sei me posicionar, é importante. Você está nas redes sociais e você consegue desenvolvendo isso conforme o tempo. É importante, vai te ajudar a ter essa credibilidade e a resiliência. Em tudo na vida, na verdade. Se você começa e para, você nunca vai chegar no final. Agora, se você persiste, mesmo com os altos e baixos, olha aí. Dá certo. No final dá certo. Não, nem chegou no final ainda. Sim. Mas vai dar certo, com certeza, né? O importante é não parar.
Enfim, eu acho que é isso. E eu acho que essa importância de não dar o jeitinho, eu acho que é interessante. Não Você, pode. você viu muita gente quebrando cabeça por querer dar esses jeitinhos? Muitas, muitas. Uma coisa que eu acho, assim, que eu sou totalmente contra. A pessoa quer trabalhar, eu quero ser corretora, mas ela é Uber, ela tem 10 funções ao mesmo tempo. Não dá certo. Não vai dar certo, não vai vender. É assim, já é tão difícil você sendo 100%, né, focado naquilo. Imagine você Despendendo energia. não vai, sabe? Então, assim, porque exige, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que ir nos eventos das construtoras. Quanto mais conhecimento, se eu posso dar uma dica, né, para você que está começando, Perfeito. participa de tudo, sabe? Conhecimento é algo, primeiro que ninguém tira de você, né? Então, isso vai te trazer segurança para atender seu cliente. Quando você for falar com teu cliente, você tá sempre ali estudando, buscando informação, sempre se atualizando, isso vai te dar segurança. Porque eu vejo, assim, que tem muitos corretores, às vezes, que entram caindo de paraquedas, e isso também é uma falha de gestor, de não dar ali o suporte necessário no começo, né? Sim. Porque existem palavras técnicas, assim, que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, a gente fala muito assim, qual é a face do imóvel? Face norte, sul, leste, oeste? Coisas básicas, né? Qual é a tipologia? O que é uma soleira? Então, assim, são coisas que tá dentro ali do dia a dia do corretor, que não é só a venda, né? Para você chegar na venda, você tem que passar antes pelo básico. E, às vezes, as pessoas não estudam o básico, né? Então, assim, tem que estudar, tem que se dedicar. Assim, eu sempre falo, às vezes é cansativo, vai ter um lançamento, tem que participar daquele evento. Vai porque vai te trazer conhecimento, né? Quando o cliente falar assim, você já vai falar, mas tem aquele empreendimento que eu fui aquele dia, naquela região, acho que encaixa para o meu cliente. Então, nunca é demais participar de tudo. Treinamentos, tudo. Não tem como você querer vender algo que você não conhece o produto, né? Exatamente. Você vai ficar ali só fingindo que você está vendendo e a pessoa vai fingir que está comprando também. Exatamente. E é isso que eu falo. Por isso que eu falo, a pessoa, se ela é corretora, ela é corretora. Ela não pode ser ela não pode ter outra profissão. A profissão dela é ser corretora de imóveis, porque tem muita gente que fala assim: eu não sou. Então nem se meta. Vai se frustrar. É verdade, vai se frustrar, porque, como eu já falei, não é para amador. É uma profissão que Tem que viver disso mesmo. Tem que viver disso. E daí sim vai dar certo. Perfeito. E eu vou esclarecer para vocês essas duas últimas dicas, que se caso você não tenha captado. Primeiro, não fica dando jeitinho brasileiro, que uma hora ou outra você vai se complicar. Estude. Esteja preparado. E, na verdade, foram três dicas, né? A segunda, esteja preparado, estude, conheça sobre tudo, conheça o mercado. E a terceira foi, esteja nos lugares certos. Em tudo que você puder, faça network. Sim. Faça essencial. Conexões, esteja onde tem alguma coisa. Vá lá. Faz diferença isso. Faz total diferença. Total diferença. Perfeito. E o que você gostaria de passar? Qual que é a importância que você trouxe aqui no livro? Sim. Falando nisso, você viu o livro? Te entreguei? Eu só na hora das fotos das fotos? Tô ansiosa aqui já. Daqui a pouquinho eu dou pra ela ver. Receber. Ele ficou lindo. Mas aqui, qual a importância desse conteúdo que você dedicou um tempo ali para estar escrito? Para resumir, vamos dizer assim, esses 18 anos de mercado imobiliário, você conseguiu colocar aqui em algumas páginas. Sim. O principal, é claro, né? E a gente não vai dar spoiler, porque a gente quer que as pessoas adquiram, né? Claro. Mas para já gerar esse desejo delas de lerem o seu capítulo. Qual que é a importância que você traz aqui nessa temática? Olha, eu vejo assim... Eu coloquei muitos, até tópicos, assim, Aqui no comecinho eu já até falei, né? Como que você conquista a autoridade? Não é o tempo, né? É o tempo, é você ser honesto com as pessoas, sem jeitinho, isso vai te trazer uma autoridade, né? Uma confiança, né? As pessoas vão confiar no teu trabalho, em você. Então, ali eu coloquei um pouco da minha trajetória, né? Algumas histórias, por onde eu passei, como eu falei aqui, comecei como secretária, né, e, enfim, as fases. E dei alguns tópicos, algumas dicas, né, de como você
conquistar ao longo do tempo essa autoridade, né? O que a gente precisa fazer para conquistar, né, essa autoridade e deixar o seu legado, né? Porque a partir do momento que você, como eu falo assim, você tem uma trajetória, você tem uma história bacana, você deixa um legado, né? E qual o legado que a pessoa quer deixar, seja qual for a sua profissão, a minha no mercado imobiliário, Sim. né? Mas enfim, é basicamente isso. E eu tava vendo aqui, justamente a sua frase de impacto tem tudo a ver com essa última frase que você estava falando. Sim. Olha só, o maior legado não é aquilo que se possui, mas o que se torna, o que se transforma nos outros. Construa com autoridade o legado que você quiser deixar. O nosso CEO, Rogério Vale, ele tem uma frase que a gente tem até a pulseirinha, que é: quem anda na média não deixa legado. Qual que é o legado que a gente consegue deixar para as pessoas, para nossas gerações e para as pessoas que acessarem esse livro? O que você acha que vai impactar na vida delas? É aquilo que eu falei ali na frase, né? É o que você transforma na vida das pessoas. Legado, eu acho que é isso. Você é o que você consegue trazer de melhor para entregar na vida das pessoas. Ali eu tentei, né, entregar o meu melhor, né? Como eu falei, são 18 anos, não tem como resumir em poucas páginas, mas eu tentei, assim, ser breve e entregar o meu melhor para que eu possa deixar ali um exemplo sabe, de mais uma pessoa do mercado imobiliário que trabalhou, que superou vários obstáculos e dificuldades, mas que está aqui e continua confiando e acreditando. Como que você enxerga o futuro do mercado imobiliário? Olha, então, o mercado imobiliário, eu vejo assim, vamos dizer, o feijão com arroz é o mesmo, né? O que eu falo assim, gente, se colocar agora no papel do corretor. Para o corretor, é fazer o básico bem feito. Bem feito. Não, beleza, vou fazer vídeo, vou fazer. Mas, assim, você com o seu cliente é fazer o básico, né? Não tem erro. Não queira inventar moda, porque, né, o básico bem feito dá certo. Eu vejo, assim, agora falando, assim, sobre o mercado. O mercado, ele está em plena evolução. Né? A gente falou assim bastante aqui, hoje está muita febre de rede social, Instagram, vídeo, tal. Até um tempo atrás não existia isso. Não. Né? Hoje a gente precisa ficar se reinventando. A gente brinca, né, que começou passando com a mão ali na bancada, não sei o quê, tal. Isso hoje já é brega, né? Ninguém mais faz. Hoje você tem que dar uma de artista. Mas eu vejo assim que tá antenado nas constantes mudanças, a gente saber se adequar, né, a cada situação, mas eu acho que o básico bem feito dá certo, né? A gente brinca que ali como corretor de imóveis a gente tem que ser um pouquinho de tudo, né? Um pouco advogado, psicólogo, contador, tem que entender um pouquinho de tudo. Então, assim, se a gente está antenado buscando informação, a gente vai se adaptando, né? Produto legal, assim, falando sobre empreendimentos. Claro, com o passar do tempo, eles vão modernizando, vão trazendo coisas novas. Igual hoje tem empreendimentos que tem quadra de beach tênis. Por quê? Porque beach tênis estava em alta. Antigamente, você não existia quadra de beach tênis. Então, eu vejo, assim, que o mercado ele vai se adaptando, tanto as construtoras com os empreendimentos, né? Como eu dei o exemplo da quadra de beach tênis, entre outros milhões. Os corretores agora precisam divulgar, mostrar que tem conhecimento, através da rede social. Então, eu sou uma pessoa que estou me desenvolvendo nisso, né? Destravando nessa parte. E eu tenho que fazer, não adianta. Mas assim, sempre fazer o feijão com arroz que dá certo. Você acredita que você e a sua imobiliária, eles podem apoiar nesse novo futuro do mercado? Certeza, com certeza. E é o que eu incentivo muito, né, as pessoas que trabalham comigo. Porque eu falo para eles assim, gente, a gente precisa... Tudo que eu falei aqui é o que eu passo lá. Legal. Tem que conhecer. Tem evento. Tô cansada. Vai cansada. Chega lá, né, já melhora. Ok. E é isso. Não tem... Acho que o que eu
trago para a equipe é tudo que eu já falei aqui desde o começo. É buscar conhecimento, é estar sempre antenado, sabe? É estar sempre ali em plena evolução e acompanhando o mercado. Não tem erro. A gente não falei que ela era maravilhosa? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu estou falando? E pra gente finalizar, eu sei que você trouxe várias dicas muito bacanas, mas eu queria que você deixasse um último recadinho pro pessoal, né? A sua história é muito inspiradora, toda a sua jornada, o seu conhecimento, mas um último recadinho final que é, assim, se ela precisasse sair daqui com uma mensagem, qual seria essa mensagem? Nossa! Uma mensagem. Uma mensagem. Eu vou deixar duas mensagens. Uma para o público corretor. Perfeito. E uma para o público cliente. Ótimo. Mas né? aí Que você daí olha eu pego os dois, né? Excelente. Os dois públicos que têm a ver com o mercado imobiliário. Então, para você corretor, né, que está começando na profissão, eu incentivo que é uma profissão maravilhosa, transforma vidas, né? Eu vim de uma família tradicional, como que eu posso dizer, simples, normal, nada demais. Tudo que eu conquistei foi através do mercado imobiliário, né? Então, assim, desde carro, casa, investimento em imóveis, viagens internacionais. Então, assim, foi algo que esse trabalho me proporcionou, né? Claro que, como eu falei, tudo foi muito esforço do meu trabalho, mas é um mercado que transforma vidas, sim, tá? Então, acredite, vai com tudo que vai dar certo. Em relação aos clientes, né? O que eu posso deixar, assim, invistam em imóveis, né? Se tem uma dica inteligente que eu posso deixar, invista em imóveis, né? Imóveis é algo que não perde valor, é algo, assim, que eu brinco, né? Que eu quero sempre ser o locatário, não o locador, né? Então, assim, seja você. Porque o que acontece? Se a pessoa ela não tem condições de comprar um imóvel, apesar de hoje ter muitas facilidades, que esse é um outro assunto para um outro momento, senão eu vou aqui longe. Enfim, né? Tem várias formas de comprar imóveis. Mas, assim, a pessoa que não tem condições, ela vai locar. Porque, gente, como que eu posso dizer? É o básico do ser humano. Como fugiu a palavra? É igual comer, dormir. É uma necessidade. É uma necessidade básica a moradia. Então, assim, se alguém não tem o dinheiro no momento para comprar o seu imóvel, ela vai ter que locar. Então, que seja você o proprietário desse imóvel para locar para esse cliente. Então, é sempre uma compra inteligente. Que seja você o próximo comprador. E que compre comigo. Muito bem. Excelente. Né? Palmas para a nossa maravilhosa Grazi. Grazi, obrigada. Gratidão mais uma vez. Foi sensacional. Muito rico. Então, quem aproveitou, fez anotações ali, vai conseguir aplicar na vida. Então, muito obrigada mais uma vez. Que agradeço. Você está convidada para vir várias vezes, tá? Isso aqui você pode fazer uma segunda casa. E você que esteve conosco até agora, não deixe de seguir o perfil da Grazi. O José colocou aqui, vai continuar colocando. É o Instagram dela, vamos deixar também na descrição. E você precisa adquirir esse exemplar. Isso aqui foi só uma pitadinha, gente, mas você precisa, a gente não quis dar muito spoiler, mas você precisa adquirir esse exemplar e com certeza você vai ter uma visão ampliada do mundo do mercado imobiliário. Deixe nos comentários também a sua maior insight e nos vemos no próximo episódio.